Olá, pessoal. Voltando para as nossas aulas de biologia, especificamente genética. Tá? O que nós temos aqui, que a gente precisa ir alinhando aqui? A genética, ela vai ter algumas características muito em relação a... Eu preciso saber o nome de algumas coisas, eu preciso saber o que significa. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, que eu falei no tópico anterior, interpretação. Eu preciso saber sobre o que eu estou trabalhando. Genética não é uma coisa só. Por exemplo, eu estou trabalhando sobre cadeias alimentares, lá em ecologia. Cadeias alimentares são cadeias alimentares. Genética, ela é bastante ampla. E tem muitas coisas parecidas. E eu vou ter que saber interpretar sobre o que eu estou trabalhando. Tem vários itens, vários casos dentro da biologia. E durante os tópicos aqui que a gente vai abordando, nós vamos falando desses assuntos. Tá? E vamos tentando resolver as questões ali e tentar diferenciar uma coisa da outra. Eu preciso diferenciar. Na genética eu preciso saber sobre o que eu estou trabalhando, porque a resolução delas é muito parecida. Então eu preciso saber interpretar muito bem o enunciado da questão. Na aula anterior, nós falamos sobre dominância simples. O que é a dominância simples? Eu tenho o gene dominante, azão, ou azão-azinho, e vou ter o gene, a característica recessiva. O indivíduo vai ter duas características, ou a dominante ou a recessiva. Ou é azão-azão, azão-azinho, ou azinho-azinho. Então, eu vou ter 2 genótipos para o dominante e 1 genótipo para o recessivo. Primeira lei de Mendel, dominância simples, é isso. Mas, na sequência da primeira lei de Mendel, nós temos um outro caso de codominância ou semidominância ou dominância incompleta, que é parecido, muda um pouquinho a caracterização do fenótipo, mas resolve da mesma forma. Que daí eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 genótipos para 3 fenótipos, diferente desse de cima. E não existe gene dominante. Aqui eu tenho um gene dominante, que o azão, ele é dominante. Nos casos de codominância ou semidominância, não tem o gene dominante. Não tem um gene que se sobressai sobre o outro. Então, se eu tiver azão, eu vou ter uma característica. Se ele for misturado, ele vai ter outra característica. E se ele for assim, é outra característica. Mas como não existe dominância, não existe um gene dominante sobre outro, eu não vou usar essa letra minúscula aqui. Porque a letra minúscula eu vou deixar para usar quando tem dominância. Para mim não misturar uma coisa com a outra. Quando existe casos de codominância, ou semidominância, ou dominância incompleta, eu vou usar outra letra. Também uma letra maiúscula. Tudo letra maiúscula para indicar o quê? Que não existe dominância. Daí, normalmente, eu vou ter 2 extremos e vou ter o heterozigoto, vou ter o AB aqui, vou ter o heterozigoto misturado. Por exemplo, se eu tenho um indivíduo com o pelo preto e tenho um indivíduo com o pelo branco, o preto não é dominante sobre o branco, eu botei primeiro ali, mas até vou inverter aqui.
botar aqui o branco, azão, azão é branco, bezão, bezão é preto. O branco não é dominante sobre o preto não é dominante sobre o branco. Mas se eu cruzar o preto com o branco, o que pode dar? Pode dar cinza. O indivíduo pode nascer com o pelo cinza, ou dependendo do caso, pode nascer listrado de preto ou branco, ou pode nascer com manchas brancas e pretas, tá? Mas vai ter um intermediário. Então, aqui, 3 genótipos, 2 fenótipos. Aqui, 3 genótipos, 3 fenótipos. Para cada genótipo, um fenótipo. Esse é o caso de codominância, semidominância, dominância incompleta. Tá? E daí existem vários exemplos. Numa determinada espécie de planta, a flor ela pode ser vermelha ou branca. Tá? Uma espécie, ela pode dar eventualmente flor vermelha ou eventualmente flor branca. Se eu cruzar vermelho com branca, vai dar flores com pétalas cor-de-rosa. Esse cor-de-rosa, que é o fenótipo intermediário, ele vai ser o heterozigoto. O intermediário vai ser sempre o heterozigoto. Então, isso eu preciso interpretar na questão também. Vai ter questões que vão falar assim, isso aqui é um caso de semidominância. Isso aqui é um caso de dominância incompleta. Ou vai dizer, isso aqui é um caso onde não existe dominância. Aí eu já sei que é esses casos aqui. Ou vai me dar que eu tenho um indivíduo branco, um indivíduo vermelho, e vai apresentar um fenótipo intermediário. Daí eu também já vou conseguir identificar, já vou conseguir entender que eu estou trabalhando com um caso de semidominância, dominância incompleta. Ok? Então, primeiro, interpretar a questão. Tá, mas como é que funciona isso na questão? A gente já vai ver. Eu preciso interpretar. Por isso que eu preciso saber o que é homozigoto, o que é heterozigoto. Aqui não tem homozigoto recessivo, só homozigoto dominante e heterozigoto. Mas 2 letras maiúsculas diferentes, é heterozigoto, é heterozigoto. O que é genótipo, o que é fenótipo. Por isso que eu preciso saber interpretar bem essa nomenclatura aí, que é isso que eu dizia no início, que na abertura do tópico esse, eu preciso saber interpretar bem a nomenclatura, saber entender o que é isso aí. Ok? Vamos ver aqui na nossa tela, aqui alguns exemplos. Tá? Olha só, semidominância, dominância incompleta ou codominância, o híbrido apresenta um terceiro fenótipo. Que é isso aí que nós estávamos falando. Então, se eu tenho a flor, né, falando da flor, vezão, vezão, vermelho, bezão, bezão, branca. Lembrando, a letra tanto faz. Posso usar aqui X e Y. Tanto faz a letra. Está usando V para o vermelho e B para o branco, daí facilita. Né? Quando eu misturo, vai formar o heterozigoto, VB, vezão, bezão, e esse vai ter o fenótipo intermediário. A plumagem aqui de determinado animal, preto com branco, vai dar o heterozigoto. O heterozigoto vai ser o andaluz, que é uma espécie de carijó, né? Preto com branco, ao invés de ser cinza. Então, outro exemplo, que nem está aqui. Okay? Tudo da mesma espécie. Tudo que nós estamos tratando aqui é tudo da mesma espécie. Tem o branco, tem o preto, tem o carijó. Dependendo do que vai cruzar, vai dar determinado fenótipo na descendência. Okay? Então, vamos ver essa aplicabilidade aí. Cruzando-se galo branco com uma galinha preta, branco com preto. Eu vou analisar só a primeira linha. Só a primeira linha. Cruzando-se um galo branco com uma galinha preta. Pode ser caso de dominância simples? Pode. De repente o branco é dominante, ou o preto é dominante, só que o exercício não me disse nada ainda, eu li só a primeira linha.
Tá? Sendo ambos homozigotos para os seus respectivos caracteres. Até caracteres, até essa palavra aqui. Pode ser caso de dominância simples? Pode. Na sequência, o exercício pode dizer assim, o branco é dominante, o preto é recessivo. Tá? Mas, seguindo, para seus respectivos caracteres, e com ausência de dominância. Então, foi. Não tem mais dominância simples. Não é mais azão, azinho. Tá? Isso aqui está me dizendo que é caso de codominância ou semidominância. Tá? Obtém-se em F1, F1 é os filhos do primeiro cruzamento, 100% de indivíduos cinza. Eu tenho, então, preto, eu tenho o branco e eu tenho cinza. Bom, está mais do que claro que eu estou trabalhando com desses casos de codominância, semidominância, né? Está claro isso aí. Tá? Então, vamos ver. Eu tenho, vou pegar aqui outras letras. Lzão, Lzão. O Lzão aqui eu vou dizer que ele é o branco. Tá? E o X, eu vou dizer que ele é o preto. Tá? Eu estou pegando outras letras aqui, que é para deixar bem claro que as letras tanto faz a que eu pegar. Daí eu vou usar o quadro de Punnett. Tá? A questão está me dizendo que se eu cruzar branco com preto, me dá 100% de cinza. Então, LX, 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 LX. 100% de heterozigoto. E o heterozigoto é o intermediário, é o cinza. E esse LX, 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 LX é a probabilidade deles terem que tipo de filhote? Qual é a probabilidade desse casal ter indivíduo cinza? 100%. Qual é a probabilidade de ter branco? Nenhuma. De ter preto? Nenhuma. Tá? Esse F1 deu 100% cinza. Do cruzamento dos indivíduos de F1. Se eu pegar os F1, quem são F1 aqui? Esses aqui. Eu vou pegar e vou cruzar eles, vou fazer o cruzamento entre eles. Daí eu vou ter LX, LX. Ah, mas eu posso cruzar irmão com irmão? Algumas espécies vai ter problema. Nem todas as espécies vai ter problema. Então, aqui é um exemplo, né? Vamos considerar. Daí eu tenho Lzão, 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 Xzão, Lzão, Xzão, Lzão, Xzão. Opa! Vai dar aqui X. Xzão, Xzão. Isso, beleza. Em F2. F2 é os filhos dos filhos. Tá? Aqui, F2. Tá? Qual é a proporção fenotípica esperada? Proporção de fenótipo. Eu vou ter 25% de branco, 50% de cinza e 25% de preto. 25% de branco, 50% cinza e 25% preto, alternativa A. Ok? Então, aqui tem uma outra nomenclatura, um outro esquema, né, que a gente precisa entender, que é o F1. F1 é os filhos. F2 é os filhos dos filhos. F3, o filho dos filhos dos filhos. Tá? Em genética, a gente usa isso aí. Tá? Outro exemplo. Em Mirabilis Jalapa, cruzando-se plantas de flores brancas com plantas de flores vermelhas. Em F1, todos os descendentes foram rosas. A mesma coisa de antes. Na autopolinização de F1, aparecem plantas cujas flores são... Vai ser o mesmo desse aqui, né? É o mesmo esquema. 25% de um, 25% branco, 50% rosa e 25% vermelho. Ok? Olha só. Nós temos, pegando aqui o quadro, nós temos
uma outra simbologia, nós temos uma outra simbologia para indicar as famílias. Eu estou falando ali que o pai é assim, que a mãe é assim, ou o pai é assim, a mãe é assim, dependendo do caso, beleza. Mas eu tenho uma outra simbologia para expressar isso aí. Nós temos os chamados heredogramas, ou árvore genealógica. O que é isso? O esquema para indicar a família. O que eu tenho aqui? Um heredograma. Fiz um heredograma que depois a gente vai ver outro exemplo ali. O pai e a mãe. O pai é o quadradinho, a mãe é o círculo. O pai é aqui, a mãe é aqui. Beleza. Quantos filhos esse pai e mãe aí tiveram? 1, 2, 3. Esse aqui não é filho, está fora. Esse aqui também não é filho, está fora. Então, isso aqui que vai me indicar quem vai ser filho. Então, eu tenho esse aqui como filho, filha e filho. Tem 2 filhos e uma filha. Esse aqui é a esposa de um dos filhos. Esse aqui é a esposa do outro filho. Esse casal aqui teve 2 crianças, um menino e uma menina. E esse outro casal teve 2 meninas. Essa menina, essa aqui e esse aqui, eles são netos desses 2 aqui. E essa mulher aqui é tia desses aqui, é tia desses aqui. E esses 2 indivíduos aqui e esses 2 indivíduos, eles são primos. Então, aqui eu estou indicando uma família. Para que serve isso? Quando eu estou estudando genética, eu posso pegar determinada característica e ver qual a possibilidade de acontecer essa característica na família. Por exemplo, esse indivíduo aqui é canhoto, eu vou pintar ele aqui. Esse aqui é canhoto também, canhota, e esse aqui é canhoto. Canhoto é recessivo. Destro é dominante, canhoto é recessivo. Então, esse aqui é canhoto, voltei aqui para o dominante recessivo. Se esses que estão marcados, eles têm a característica recessiva, todos os outros têm a característica dominante. Mas eu posso aplicar isso para os casos de codominância, semidominância? Posso aplicar para qualquer caso dentro da genética. Eu peguei aqui a dominância simples para a gente ir adiante. Então, aqui é azão, 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 azão. Todos os outros, eles são o quê? São dominantes. Só que eles podem ser azão, azão, ou podem ser azão, azinho. Eu não tenho certeza. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso completar esse meu heredograma. Então, vamos ver aqui. O que eu consigo completar? O que eu consigo saber a partir disso que eu tenho aqui? Esse casal tiveram uma filha canhota. Um azinho veio do pai, o pai só tem azinho para doar, e outro azinho obrigatoriamente tem que ter vindo da mãe. Então, eu consegui completar o genótipo da mãe. Esse casal aqui, os 2 são destros. Mas eu não sei se eles são azão, azão ou azão, azinho. Não sei. Mas eles tiveram um filho canhoto. Então, esse aqui, um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Então, eu consegui completar. Agora, esse indivíduo aqui, essa menina aqui, essa aqui, ela é azão, azão? Ou é azão, azinho? Se eu cruzar esses 2 aqui, azão, azinho com azão, azinho,
O que eu posso ter na descendência? Eu posso ter filho azão, azão, e posso ter filho azão, azinho. Eu tenho certeza o que ele é? Não. E quando eu não tenho certeza, eu coloco um traço do lado. Esse indivíduo aqui, azão, 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 azinho, ele é azinho, azinho, por quê? Aliás, azão, azinho, porque o pai só tem azinho para doar, então obrigatoriamente vai ter que ter um azinho aqui. E esse aqui? Eu não sei, ele pode ser tanto azão, azão quanto azão, azinho. Não tem nada que eu consiga resolver. E esses aqui também, porque não tem como saber se é azão, 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 azinho. Pode ser as duas coisas, não está me dizendo alguma coisa para mim ter certeza, como é o caso desse aqui. Esse aqui me dá certeza por quê? Ele é azão, ele é destro, mas recebeu um azinho daqui com certeza, então eu tenho certeza do genótipo dele. Completei o meu heredograma? Completei. Acabou, não tem mais. É isso aqui, o meu heredograma. Quando eu não sei se é azão, 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 azinho, eu preciso colocar esse traço do lado. Não posso deixar sem o traço, tenho que colocar o traço, dependendo do que a questão está exigindo. Okay? Voltando aqui para a nossa tela, aqui eu tenho duas famílias, né? Eu tenho 1 e 2 e a família de 3 e 4. 1 e 2 tem 2 filhos, o 5 e o 7. Né? O 6 aqui não tem risco de cima aqui, então o 6 não é filha. O 3 e o 4 tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 filhos, 8, 9, 10, 11 e 12 são filhos deles. O 7 de uma família casou com o 8 da outra família e o 15, portanto, é neto de 1 e 2 e de 3 e 4. Esse aqui é o heredograma. Eu posso usar o heredograma para qualquer caso dentro da genética? Sim, mas, de novo, eu preciso interpretar qual é o caso que eu estou trabalhando. Aí eu posso colocar aqui azão, azão, bezão, bezão, e ter um heterozigoto lá, azão, azinho, sendo caso de codominância? Pode. Dá para fazer isso aí. Qualquer caso dentro da genética, os demais aqui que nós vamos estudar, pode. Só que o meu heredograma sempre deve estar marcado com alguma coisa. Por exemplo, esse que nós temos na tela aqui, todos os que estão pintados têm miopia. E a miopia é uma característica recessiva. Se esses têm miopia, todos os outros que estão pintados, aliás, não estão pintados, eles estão em branco, eles não têm miopia, eles têm a característica dominante. Mas esse é caso de codominância. Bom, daí não é bem assim. Daí vai me dar outras informações. Então, o heredograma eu preciso interpretar. Eu posso ter um enunciado e ter um heredograma. Segundo o heredograma abaixo, fulano, se ele casar com ciclano, qual que pode ter a probabilidade de ter na descendência? Qual é a probabilidade de ter tal coisa na descendência? Então, o meu heredograma, às vezes, pode ser o texto, ou pode ter um texto relacionando com o heredograma. Interpretação de novo. Ok? Então, aqui nós vimos esse tópico falando da codominância, semidominância e tal, e dos heredogramas. O heredograma a gente pode usar ele em algum outro caso também. Ok? Certo? Acabou. Abraço. Até a próxima aula.